Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas esferas idênticas, condutoras, eletrizadas com cargas também idênticas de 2 microcoulombs, se repelindo, penduradas em fios isolantes de comprimento D, valendo 30 centímetros. E o exercício quer que a gente encontre o valor da massa dessas esferas, sabendo que nessa configuração, quando elas estão aqui se repelindo, o ângulo formado entre os fios é de 90 graus. Então, pessoal, primeiramente, nós teríamos que colocar todas as forças que agem em uma das cargas. Então, pensando aqui nessa carga da direita, nós teremos a força peso na vertical e para baixo, por conta da gravidade. Então, a gravidade, o campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado vai estar apontando para baixo, a força-peso sempre no mesmo sentido da gravidade. Nós temos um fio aqui, então um fio exerce num corpo que ele está conectado sempre uma força no sentido de puxar esse corpo. Então, aparece aqui uma força de tração na carga. E como as esferas estão se repelindo, vai existir uma força elétrica aparecendo nessa carga aqui da esquerda e também apareceria na da direita, mas nosso foco é colocar as forças nessa carga aqui da esquerda. A força elétrica, ela sempre vai estar nessa linha que une as duas cargas pontiformes. Essas duas cargas, nós poderíamos falar que elas têm tamanho desprezível. Então, a força elétrica estaria nessa linha e como ela é repulsiva, ela estaria aqui apontando para a esquerda, força elétrica. Como as esferas permanecem nessa configuração, nós poderíamos falar que a força resultante nelas é zero, em cada uma delas é nula, e como a resultante é nula, nós poderíamos redesenhar esses vetores em sequência, seguindo o método do polígono, e ao redesenhar esses vetores em sequência, nós vamos formar uma figura fechada, um polígono fechado. Sempre que a resultante é zero, ao desenhar as forças em sequência, vai haver a formação de um polígono fechado. No caso aqui, como são 3 forças, nós vamos ter a formação de um triângulo. Então, eu desenho aqui, desenhando primeiro a força de tração, depois a força peso, que está na vertical e para baixo, e a força elétrica que está na horizontal e para a esquerda. Notem que na hora de redesenhar, eu não alterei em nenhum momento as orientações das forças. Eu não modifiquei a orientação da tração, nem da peso e nem da força elétrica. Eu só desenhei elas em sequência. Então, como a força-peso e a força elétrica estão uma na vertical e outra na horizontal, o ângulo entre elas é 90, vai ser 90 graus. A força de tração, como ela está aqui nesse fio, ela está na mesma direção de inclinação do fio, o ângulo que o fio está fazendo aqui com a vertical seria exatamente a metade do ângulo de 90. Como essas cargas são idênticas, a força aqui de repulsão é a mesma e o tamanho dos fios é igual, nós poderíamos dividir aqui esse ângulo de 90 em 2 ângulos de 45, traçando aqui uma bissetriz. Esse anglinho aqui, que a tração forma com a vertical, seria 45 graus. 45 graus aqui. Então, esse triângulo que nós formamos, além de ser um triângulo retângulo, ele vai ser também um triângulo isósceles, porque para dar 180 graus, esse ângulo aqui tem que ser 45 também. Então, como ele é um triângulo isósceles, a intensidade da força elétrica tem que ser igual à intensidade da força peso. Eu posso falar que a força elétrica ou que a força peso tem o mesmo valor da força elétrica. Sabemos que a força peso é o produto da massa vezes a gravidade. A massa é o que a gente busca encontrar nessa questão. A força elétrica é o produto, pensando em cargas pontiformes, nós temos a lei de Coulomb, que seria o produto K, módulo das duas cargas,
produto das duas cargas, dividido pela distância que separa essas duas cargas ao quadrado, que seria essa distância aqui no desenho. Então, melhorando um pouco, ou melhor, antes da gente melhorar essa expressão, vamos pensar no que seria essa distância que separa essas cargas. Eu prolonguei aqui fiz questão de montar um paralelogramo, que no caso aqui vai ser um quadrado. Esse lado aqui vale D, aqui também vale D, e aqui também vale D. Eu fiz esse pontilhado para a gente visualizar melhor esse quadrado. Essa distância D, que é a distância que separa as duas cargas, seria exatamente a diagonal do quadrado. A diagonal de um quadrado é o lado do quadrado, que é o Dzão, raiz de 2. D raiz de 2. É lógico que nós poderíamos encontrar o valor desse D fazendo um Pitágoras nesse triângulo retângulo. Poderíamos fazer isso, um Pitágoras também. Porém, lembrando aqui, pensando na ideia do quadrado, a gente chega na expressão da distância que separa entre as cargas um pouco mais rápido. Então, eu vou substituir esse D aqui na fórmula da lei de Coulomb. Vai ficar M vezes G é igual a K, Q vezes Q vai ficar aqui ao quadrado, dividido pela distância D raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, agora eu vou substituir os valores. A gravidade vale 10, a constante K é 9 vezes 10 elevado a 9. As cargas valem 2 microcoulombs, preciso colocar no sistema internacional. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância, 30 centímetros. Se eu tiro o Czinho ali dos centímetros, o prefixo cent significa 10 a menos 2. E aí eu posso comer o zerinho do 30. Ficaria 3 vezes 10 a menos 1 metros. Então, essa distância é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Deixa eu já substituir aqui embaixo. 3 vezes 10 a menos 1, vezes raiz de 2 aqui ao quadrado. Vezes o que é ao quadrado é 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Então, continuando a conta, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes, aqui esse ao quadrado serve para o 2 e para o 10 a menos 6. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 12 sobre 2. Esse ao quadrado vai servir para todos os termos aqui da multiplicação. Então, vai ficar 9 vezes 10 a menos 2 e raiz de 2 ao quadrado da raiz de 4, que é 2. Posso simplificar, cortar aqui esse 9 em cima e embaixo. O 4 com o 2 vai ficar 2 aqui em cima. E o 10 a menos 2 que está ali embaixo, eu vou jogar ele para cima, multiplicando. Já vou fazer 10 a nona com 10 a menos 12. Somando os expoentes vai dar 10 a menos 3. Esse 10 a menos 2, jogando para cima, eu mudo o sinal do expoente. Então, vai ficar M é igual 10 a menos 3 com 10 a menos 2. Opa, eu esqueci do 2 aqui, esse 2 aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 10. O 10 que estava multiplicando, passei ele dividindo. Esse 10 está elevado a 1. Posso colocar ele em cima. Vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Então, a massa seria 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Nós trabalhamos aqui no sistema internacional, mas as alternativas elas se encontram em gramas. Então, eu posso tirar a letra K do quilograma e passar para gramas. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2. A letra K, que é quilo, significa 10 a terceira gramas. Então, a massa vai ser 2 vezes 10 elevado a 1 gramas, ou 20 gramas, a massa dessas esferas. Então, nós ficamos aqui com a alternativa A.